Olá, tudo bem? Vamos às informações do que acontece no mundo. Obrigado por estar aqui e tenha uma ótima noite se estiver assistindo à noite. Se você está na Espanha, um ótimo dia para você e obrigado por nos acompanhar. Vamos aos detalhes, às informações. Se é a sua primeira vez na transmissão ao vivo, seja bem-vindo a essa comunidade incrível. Agora sim, um grupo de pessoas que falam espanhol, que vivem em diferentes partes do mundo e que aqui nos reunimos para conversar sobre o que acontece no mundo. Vamos aos detalhes, vamos às informações e também, a conversa. Um grande abraço a todos, deixem o like, compartilhem, já já a gente conversa, serão 2 transmissões ao vivo desta vez. E eu agradeço então o apoio de vocês. Abraço para Walter, Leonardo, Francisco e MT. Vamos aos detalhes do que acontece no mundo. Se houver algum tema, se houver alguma notícia que você gostaria que a gente conversasse, que a gente discutisse, eu agradeço. Deixe nos comentários e também agradeço se você disser de onde está nos assistindo. Se é a sua primeira vez por aqui, não se preocupe. Deixe um comentário, anime-se. Aqui, todos nós te damos as boas-vindas e vamos nos conhecendo. Olhem, vamos começar com as informações, com os detalhes do que está acontecendo. Em uma série de análises, alertas que estão sendo dadas, avisos que aqui nós antecipamos mais ou menos uns 15 dias, talvez 3 semanas por aí. Por quê? Começamos a ver se em todos os anos vamos repetindo os ciclos sobre como as previsões para o ano inteiro vão sendo divulgadas, não é? E fomos vendo que neste ano se advertia um fenômeno extraordinário, não é? A gente via isso cada vez mais, e de repente os dados foram se confirmando. E agora já. A própria NOAA está lançando um alerta para milhões de pessoas que já recebem uma ordem para se prepararem desde agora. Não esperem até que haja um furacão, até que haja uma tempestade, porque quando chega um fenômeno El Niño, os desastres naturais costumam aumentar. Mas quando chega um super El Niño, como já aconteceu, como aconteceu em alguns anos, durante esses últimos 20 anos, houve uns 3 super El Niños. Então esses 3 super El Niños geraram climas extraordinários. Por sorte, no Atlântico não chegam tantos furacões, mas no Pacífico sim. Mas o pessoal do Atlântico não deve confiar, porque podem ser mais fortes, menos em quantidade, mas mais em força. Vamos aos detalhes, mas a previsão oficial dos furacões da temporada. A previsão oficial da temporada de furacões de 2026 alerta milhões de norte-americanos, mas eu acrescentaria todos que vivem em áreas de furacões, inclusive aqueles que moram em regiões onde pode haver calor, secas, chuva, enfim, os padrões mudam. Por que os padrões mudam? Se o fenômeno acontece no Pacífico, é lá que afeta diretamente, é lá que está o fenômeno El Niño, é isso que o ativa. Porque esse fenômeno que se ativa no Pacífico também gera modificações em como o ar é transportado, não é? As correntes de ar também se modificam quando há um fenômeno El Niño, e isso é algo que muita gente ainda desconhece. Então esses padrões modificam o clima na Ásia, na Oceania, na Europa, em todos os lugares. Então, temos que organizar isso, organizar um no fim de semana, juntar vocês e eu aqui, a Astrid, vocês e eu, e conversar sobre a zona onde vocês moram e ver quais riscos existem na sua região. Mas, por enquanto, deixem-me dizer que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica declarou hoje que, se vocês esperarem a temporada de furacões, se esperarem até que o fenômeno esteja na frente da sua casa batendo na porta, aí já vai ser muito tarde. O que preocupa são os chamados furacões de grande intensidade ou também as chuvas repentinas, que são fenômenos que, quando acontecem, não te dão tempo de reagir. Vamos lembrar o que aconteceu no Texas no ano passado, se não me engano. Aham, sim. Eu fiz isso, River. Não é? De repente, as datas meio que se sobrepõem com tanta informação que vamos analisando. Me desculpe, mas se não me engano, acho que foi no ano passado. Em setembro do ano passado. Será? Não será 2024? É que eu digo isso. Mas enfim, a questão é que tinham umas meninas no acampamento, né? E uns garotos também, né? Era em um acampamento cristão. Enorme. É muito comum que em certas épocas aconteçam esses acampamentos, e todo ano eles são realizados. São bem tradicionais, né?
Então, nesse momento, caiu uma chuva tão forte que, aliás, até foi prevista algumas horas antes, mas a previsão chegou tarde demais. E isso também é outro problema. Os fenômenos mais intensos desse tipo costumam ser difíceis de prever, como os furacões, mas esse não. Então, de repente, quando já recebem o relatório e veem como estava a situação, todos dizem: bom, vai ser muito difícil, vai ser uma noite complicada. Julho de 2025. Julho, ou seja, Tinha muita gente porque era 4 de julho. anda-lhe, bom. O ponto é que o acampamento cristão, o pessoal acampando ou o que você quiser, e disseram: bom, vai ser complicado, então precisamos ter gente preparada, o que você quiser. Ninguém imaginou o nível do desastre. A água subiu mais de 7 metros. Estamos falando que eles esperavam uma elevação do nível da água, mas não 7 metros. Então, quando a água chegou e perceberam o problema, já era tarde demais. Muitas vidas foram perdidas, ou seja, muitas das pessoas que desapareceram, que estavam lá, desapareceram e nunca mais se soube delas. Ou seja, realmente foi algo terrível o que aconteceu ali. Agora, curiosamente, a doutora do Mystic Camp está sendo julgada porque ela foi embora, não foi ajudar, não, ela fugiu e agora vamos ver o que acontece. Ela viu que a situação estava muito feia e foi embora. Que loucura, né? De repente, diante de certas situações, tem gente que age assim. Mas se não, doutor, me parece que é algo que você não deveria... Que nunca deveria ser, claro. Bem, prevê-se que o El Niño vai se intensificar nos próximos meses, mas inclusive acredita-se que nas próximas semanas esse padrão já vai começar a ser observado. O diretor dos Serviços de Meteorologia Nacional da NOAA, Ken Graham, afirmou que o impacto do El Niño na bacia do Atlântico costuma reduzir o número de furacões, mas há incerteza sobre seu desenvolvimento nesta temporada. A NOAA prevê de 3 a 6 furacões, com ventos acima de 74 km por hora ver vídeo. Por hora, e entre 1 e 3 furacões importantes, ou seja, já furacões maiores, como são chamados, que é a categoria 3 para cima, digo 3, né? De 3 para cima, de 3 para cima. De 111 milhas por hora. E bom, a temporada já fala por si só. Do Pacífico começou em 15 de maio, mas a do Atlântico começa oficialmente só em 1º de junho e vai até 30 de novembro. Temos que lembrar que setembro e outubro geralmente são os meses mais agressivos, mas todos nós já precisamos estar preparados. Pois é, como você disse, é estar preparado, não se descuidar. É pensar que se você se prepara aos poucos, semana após semana, você vai verificando os detalhes, onde pode haver mais riscos, conversando com a família, todo esse tipo de coisa. Existem listas que às vezes são publicadas pelo pessoal da Defesa Civil. Eles mesmos fazem essas publicações sobre o que é necessário. Você deve levar em conta, principalmente pensando nas pessoas que têm, por exemplo, animais de estimação, o que fazer com os animais, como se preparar se você mora, por exemplo, em uma área rural, em uma montanha. Ou seja, também há muitas variações na forma como você deve se preparar. E diante disso, é preciso também pensar em como reagir, no que fazer. No caso de você se deparar com um fenômeno e que, além disso, talvez você tenha que lidar, que talvez até precise se preparar para ficar sem nenhum suprimento por dias ou semanas. Como aconteceu em Nova Orleans, durante o furacão Katrina, que foi um evento tremendo, que ainda é lembrado e que ainda continua tendo certos efeitos, essa situação que aconteceu em Nova Orleans, na Louisiana. Né? Exatamente. E estão pedindo, principalmente para quem mora na Virgínia, Carolinas, Flórida, Alabama, Mississippi e Louisiana, que comecem a se preparar o quanto antes. Que conversem ou verifiquem seus seguros caso tenham para saber o que está coberto. E lembrar que, mesmo que seja menor a quantidade de furacões este ano por causa do fenómeno El Niño ou do Super El Niño, eles podem ser muito mais agressivos e podem ser mais mortais, causando danos de bilhões de dólares. E também pedem para o pessoal do Pacífico se preparar, porque o aumento previsto para os furacões nesta temporada é de 70% a mais de furacões no Pacífico do que em outros anos. Ou seja, apesar de o Pacífico ter menos efeitos, eles acham que talvez sim. Claro, por exemplo, no México, quem mora na região do Pacífico já enfrentou vários furacões fortes que deixaram suas casas inundadas e cheias de lama.
Lembro do caso de Sinaloa, onde um furacão deixou tudo muito ruim em certa temporada. Por isso, é importante estarmos sempre preparados, mesmo normalmente. Guerreiro, sim, guerreiro. Embora geralmente eles mudem de direção, vão para o leste ou oeste, desculpa. Sim, eles podem chegar a tocar terra. E bom, pessoal, então se preparem, pelo menos aqui vamos fazer esse esforço de ficar lembrando vocês com frequência. Não é nada difícil. Nós já moramos em áreas de furacões e a preparação, quando você faz com antecedência, faz você se sentir muito mais confortável, muito mais seguro. Eu entendo que de repente é um gasto extra, mas se você faz isso toda semana com antecedência, não pesa tanto. Você vai guardando comida não perecível e juntando algumas coisas em uma caixa. Pilhas, alguns itens, como por exemplo coisas de primeiros socorros, coisas básicas desse tipo, que ao menos por alguns dias você fique tranquilo, sem precisar sair. Os primeiros dias de uma tempestade sempre são os mais perigosos. Os primeiros dias após o fenômeno costumam ser os mais perigosos, quando sempre dizem para ficar calmo e em casa. Bom, então imagina ficar em casa e estar bem preparado. Agora vamos para outros assuntos também importantes. Olha, está acontecendo um problema com um surto de ebola que tem uma nova cepa. Vocês já sabem disso, a gente vem comentando sobre isso há algumas semanas, mas agora deu um salto. Talvez não para nós que estamos longe, pois não damos tanta importância, embora já estejam sendo tomadas medidas na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Por via das dúvidas, é melhor prevenir, mas chama a atenção que hoje houve um salto importante em relação à distância. Ou, de repente, em lugares onde não havia ebola, o ebola aparece. Exatamente, hoje foi confirmado um caso de ebola na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, a centenas de quilômetros do epicentro. Isso foi informado hoje na quinta-feira pela Aliança de Rebeldes que está controlando essa região. Isso torna a situação mais difícil, pois sob o controle dos rebeldes é complicado levar equipamentos, médicos e a equipe dos Médicos Sem Fronteiras. E bem, esse caso aconteceu em uma área rural, em Cerro, tem uma província, a capital da província, que se chama Bukavu, e isso mostra que está havendo uma propagação do surto que está circulando sem ser detectado por pelo menos 2 meses em Ituri, que é onde está o epicentro. Mas agora está em Kivu e, bom, a centenas de quilômetros de distância entre esses dois lugares, na verdade, hoje. Também como se chama mesmo, só para lembrar? O novo? Sim, o novo se chama Kibu. Kibu. Com B de bola? Com B de bola. Ok. Kibu é assim, escrito assim. Kibu, 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 Kibu. Kibu me parece que sim, fica na República Democrática do Congo. Vamos ver qual região é, olha. Ou seja, está aqui. Kivu Sul. Kivu do Sul. Kivu do Sul. Porque tem Kivu do Norte e pronto. Mas Kivu do Sul... Ok, vamos ver o quão azul está aí, pois é isso, olha. E não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver, no mapa. Vamos para o mapa. Reparem como está Kivu do... Onde começou o problema? Em Kivu do Norte, aqui, em frente a Ruanda, aqui toda essa região. Na verdade, aqui já há também casos em Ruanda, casos suspeitos e um caso de óbito. E aqui no Sudão do Sul também, Kivu do Norte. E também havia outra região, que é aqui nesta área, onde também houve casos, ou seja, só havia 2 lugares com casos, e imediatamente isolaram a região. Protegeram as fronteiras com Angola, com Uganda e com o Sudão do Sul. Mas em Ituri é o primeiro caso, num surto? Os primeiros casos são em Ituri, eu acho, é aqui em Kivu, Kibu. Em Kivu, Kibu. Como se chama? Em Kivu do Norte. Vamos ver onde fica Ituri. Ituri, 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 Ituri. R-I latina. Aí está, mas vamos ver. Sim, é aí que eu digo, exatamente, exatamente, sim, aí é. Sim, porque aqui é onde começa toda a confusão, então olha só, são 3 zonas. Então é Kivu do Norte, Kivu do Sul e Ituri. Aqui é onde começa o surto completo, aqui, em frente a Uganda, que por sinal, por isso Uganda foi o primeiro país a ter um caso extra e depois o Sudão do Sul. Certo? Então, é o passo 1 aqui. Passo 2 até aqui.
Na verdade, aqui também foi notícia que pulou 1.000 quilômetros e depois o passo 3 pula por aqui, pois são centenas de quilômetros. Mas o curioso aqui é que são zonas que, em teoria, quase não têm comunicação entre si porque estão brigados. Ou tem algo aí. Imaginem vocês a República Democrática do Congo dividida em 8. Sim, está dividida mais ou menos em 8 grandes grupos que estão lutando pelo país desde que eu me lembro. Eles estão brigando há muito tempo. É uma grande confusão. Olha, a verdade é que é muito bom viver onde vivemos, em uma região do mundo onde falamos o mesmo idioma, que podemos nos comunicar perfeitamente, que às vezes temos nossas diferenças, principalmente no futebol, argentinos. Não é verdade. Nós nos damos bem com todos, é isso. Mas mesmo assim há diferenças, né? Vocês veem o Equador, não os equatorianos. O presidente. Mas enfim, quer dizer, às vezes tem diferença de pessoas, né? Tem gente que pode não agradar, pode agradar, mas a gente se entende. A gente fala, conversa, bate papo, né? Ou seja, tem jeito. Todos nós odiamos nossos políticos, sim, quer dizer, Nós isso nos une. todos assistimos ao Chaves. Quer dizer, tem muitas coisas, né? A comida e muitos detalhes que são parecidos, né? Em um lugar chama-se arepa, em outro gordita, mas ambas são muito parecidas. São primos, primos irmãos. É difícil quando a divisão é tanta que nem o idioma, nem a religião, nem nada. Quer dizer, culturalmente isso também é muito interessante, né? É muito legal. Infelizmente, eles não conseguem se dar bem, né? Reconheço que a forma como as coisas ficaram e as conquistas que houve por lá também influenciam muito. É outra realidade, pois a colonização foi bem diferente de outras regiões. Lá foi uma questão bem mais brutal, não? Agradecidos, muito mais agressivo, e aí, bom, tem um país que, se não me engano, é Etiópia, não é? Que é o único lugar como se chama? De lá de, sim, Etiópia, se não me engano, é o único lugar que não foi conquistado. Tentaram pela Itália e não conseguiram, certo? Os italianos tentaram tomar essa região, então eles têm muito orgulho desse assunto. Por sinal, foi lá que chegaram os primeiros cristãos da história, ou seja, eles foram chegando naquela época. Lá tem umas coisas muito místicas, ou seja, o cristianismo junto com o misticismo da antiguidade é algo impressionante. Umas igrejas que dizem, bom, eu só vi imagens. Então, em documentários dizem que se sente uma situação, uma vibração muito interessante, né? Acho que são eles que têm a primeira comunidade, ou seja, uma comunidade judaica reconhecida, sim, é bem mais antiga, sim. Sim, digamos, esse lugar tem muita história, mas também dizem que se vive uma situação muito diferente de outros países da África, né? Justamente por isso, né? Eles resolveram esse problema, mas isso já é outro assunto. Quero dizer, já que estivemos... Não, vamos atravessar para o cristianismo. Mundo, a religião... Bom, só mais uma coisa para encerrar, quem sabe? Sim. Dizer, Uganda acabou de suspender voos com a República Democrática do Congo. Desculpa, roubei sua fala. Você roubou minha fala por causa do surto de ebola e também proibiram grandes aglomerações lá. Já estão ficando rígidos. Sim, eles estão ficando mais rígidos. E também tem outra notícia que chama a atenção, que é que neste momento, num povoado... Bom, em um desses lugares na República do Congo, as pessoas incendiaram um centro médico. Isso porque as pessoas estão muito irritadas porque uma pessoa queria que permitissem retirar o corpo de um familiar. Parece que não permitiram que o irmão dela fizesse isso, porque obviamente é um corpo que, bom, está com o vírus, né? É um vírus e aí o povo ficou irritado e queimou o centro médico. É algo, imagina só, tem várias pessoas doentes lá e você chega e queima tudo, e aqui não. Não, eu entendo o que estou vendo aqui e espero não estar enganado. De verdade, a situação é mais complicada do que estão dizendo. De verdade, eu espero mesmo estar enganado. E que não aconteça com você, que o Covid não te atinja, né? A gente poderia checar isso nos vídeos anteriores, mas nós, muito antes de mim, tenho certeza que todos os meios de comunicação falavam disso. Estávamos vendo e perguntando: ei, tem algum problema? Tem uma situação, tem um vírus que está se espalhando por lá. Como é que chama aquele lugar mesmo? Na China. Em Wuhan. Em Wuhan, né? Tem uma situação lá estranha que eu não sei o quê. E a gente foi acompanhando,
e fomos vendo como a situação foi crescendo e como Taiwan foi reagindo e começamos a ver sinais de que essa situação era muito mais complicada, muito, muito antes disso. Bom, eu sei que quem está aqui, quem esteve naquele momento vai se lembrar. Mas agora o que me chama a atenção é que um ex-diretor do CDC alerta que esse surto, pelo menos na opinião dele, com o que ele está vendo, isso poderia se tornar, ele diz, uma pandemia importante. Isso não é o que diz a OMS, insisto, pois é preciso também diferenciar as coisas. Mas quem diz isso é o Dr. Robert Redfield. Ele disse isso ao veículo News Nation, disse. Suspeito que isso vai se tornar uma pandemia muito importante, vai se espalhar para a Tanzânia, para o Sudão do Sul, até mesmo para a Ruanda. Ou seja, ele não está alertando. Que bom que nada chega aqui do mundo que vem, mas infelizmente, quando já é pandemia, já chegou. Se não me engano, são 5 países, então os 5 países da região que podem estar são os vizinhos. Sim, claro, os vizinhos desse país podem estar em risco. Então, tomara que não seja assim, mas esse senhor, o que ele diz é que não está sendo controlado corretamente. Bom, por exemplo, no caso desse caso, levaram o corpo e os corpos são muito contagiosos. Então, como se manipula o corpo? Na verdade, são os médicos que cuidam disso. Eles têm uma equipe responsável por isso. E o problema também é um problema cultural, esse em específico. Nessa aldeia, eles têm um certo ritual para enterrar o corpo. E isso pode gerar outros surtos. eu imagino o pessoal do CDC, esse Dr. Robert Redfield, são pessoas que conhecem esses lugares, que sabem mais ou menos como é a cultura. Devem estar analisando como está a situação, onde o surto está acontecendo e como está avançando, e já estão fazendo seus cálculos, ou estão dizendo, olha, vai acontecer isso então, para o mundo? O que oficialmente a OMS disse é que o risco é baixo, é ainda mais baixo, né? Ou seja, baixo, mais ainda. Ou seja, não há risco para o mundo, é basicamente o que a OMS disse. Ou é um risco exageradamente mínimo. O risco para a África e especificamente para a região ao redor do Congo, bem, digo, eu imagino que é mais alto, obviamente, não é? Comparado com outros países, então digo, por algum motivo eles estão cancelando voos, cancelando viagens, pedindo cuidado se você viajar para lá. Não viajem para esses países agora, está em questão o tema da prevenção. E sim, eu realmente acho que é importante que haja prevenção. Devemos aprender com os erros do passado. E esse tema eu acho que é importante, né? Prevenir e pronto, certo? E bom, Jim K. Alcia, que é o diretor-geral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, diz: ainda estamos na fase de intensificação da investigação. Estamos procurando casos. O número de casos deve crescer conforme a vigilância ficar mais rigorosa. E bom, nesse caso do incêndio no centro de saúde, os médicos que eram voluntários desses tipos de Médicos Sem Fronteiras tiveram que fugir mesmo, de verdade. Porque, né, o que você faz? Eles podem ficar muito loucos com você e te atacar. Sua vida também tem um limite. Também tem um limite. Claro, também tem um limite. Bom, então o que posso dizer? Não sei se temos mais algo sobre o Ebola. Bom, então vamos direto agora então aos temas geopolíticos, né? Só isso. Como tínhamos 2 sessões muito diferentes uma da outra, dividimos nesta transmissão, mas vamos direto para a próxima transmissão ao vivo. Vai automático, isso é muito legal, porque vai direto, então nem me despeço, nem se despedem. Nos vemos já na transmissão que está começando. Literalmente, então é isso, vamos para lá. Leonardo, Walter, como vocês estão? Muito obrigado a todos que deram like, Tapatia plus Cristóbal, a transmissão já está começando agora, vamos para lá.